Bem-vindos ao Brasascast. Esse é um espaço onde vamos compartilhar novidades sobre Brasas e receber pessoas das mais interessantes e que estão fazendo a diferença através de iniciativas, projetos e negócios realmente relevantes para o Brasil e para o mundo. No episódio de hoje, eu, Breno e o Bruno. Vamos entrevistar o Anthony, sócio-diretor da Exceed, que é uma Equity Crowdfunding. Não sabe o que isso significa? Pois é, a gente também não sabia, mas agora a gente sabe. Com a ajuda do Anthony, se você quiser aprender mais sobre investimentos e esse universo cheio de palavras e termos em inglês, fica ligado e compartilha com todo mundo. É um prazer enorme receber você aqui, Anthony. Entre muitos assuntos e histórias que você tem para contar, você pode começar um pouco contando sobre a sua? Claro. Quero agradecer aí pelo convite. Bom estar aqui conversando com vocês. Falar um pouquinho aí do Anthony, da Exceed, de algumas histórias aí. E tentar contribuir aí com vocês. Falar um pouquinho sobre o que na minha vida, a língua, o inglês, me ajudou, como eu uso ele, enfim. Espero que a gente tenha aí um ótimo bate-papo e agradecer também quem está escutando aí a gente. Bom, falar um pouquinho do Anthony, vamos lá. Começando, eu gosto de falar, o Anthony ele é neto do John, filho do Ian, e o Anthony ele tem esse pezinho no estrangeiro porque o meu avô veio da Escócia. O meu avô ele foi militar, lutou na Guerra da Coreia, foi machucado em battle, na batalha, wounded in battle. Uhum. E ele veio para o Brasil, conheceu o Brasil, chegou aqui, rapidamente se apaixonou, casou com Não saiu mais. a minha... Não saiu mais, exatamente. E aqui ficou. Tanto que eu nunca fui para a Escócia. Isso é uma loucura. Não conheço minhas raízes. Ele também nunca mais, né? Aparentemente. Exatamente. Ele adorou, amou o Brasil em todas as formas, né? E aí estabeleceu-se a família do meu pai aqui. Então eu sou filho do Ian McCourtney. Eu sou formado em administração. Eu estudei na escola britânica. Então eu tive esse privilégio de, desde pequeno, conviver com a língua inglesa dentro de casa. O meu pai sempre falou inglês. Quando eu ia para os eventos de família também, eu sempre escutava muito. O meu avô sempre falou inglês comigo. Ele fazia questão. E eu me lembro que eu tinha um grande medo de conversar com o meu tio, irmão do meu avô, Uncle Vance, quando ele ligava de long distance call da Escócia. Naquela época eu era pequenininho, não se tinha celular. Uhum. Ele ligava no fixo, eu atendia, eu era chamado para falar com ele, eu ia com medo porque não entendia nada. Porque era um long distance call, ele falando o inglês do escocês, e eu não entendia nada. E eu ficava muito aflito com aquilo, não conseguia me comunicar com ele. E eu falava isso com a minha mãe, falava com meu pai, eu quase chorando. Eu sou formado em administração. Hoje eu sou diretor e sócio da Exceed, que é a plataforma de Equity Crowdfunding. Eu gosto de falar, eu gosto de acampar, eu gosto de aventura, eu gosto da natureza. O Anthony é uma pessoa que gosta muito de humanas, embora eu sempre fiz minha carreira em finanças. Que legal. Eu gosto muito de estabelecer relações, de construir relações. Hoje o trabalho é um caminho para isso. Então, eu acho que esse é o Anthony. Perfeito. E conta um pouco pra gente o que é a Exceed, cara? O que vocês fazem lá? Boa. A Exceed, ela foi fundada para democratizar o acesso a investimento em startups no Brasil. Legal. Os nossos fundadores, eles são estrangeiros e eles acompanharam o crescimento do mercado de equity crowdfunding em outros países. E quando eles vieram para o Brasil, ambos, porque também se apaixonaram e vieram para o Brasil e estabeleceram famílias aqui, eles decidiram, então, replicar isso no Brasil. E a nossa missão é tornar o acesso a capital muito mais fácil para quem está empreendendo, lutando aqui no Brasil. E também, do outro lado, a gente conseguir dar
né, democratizar e dar acesso a esse investimento que antes ele era muito restrito a pessoas com muito dinheiro, com muitas conexões. Então isso não Educação chegava. financeira também, né? Exatamente. Isso vai muito em linha com o que a gente, né, faz, que é dar o acesso, mas também educar. Porque para você construir um mercado, você precisa explicar para as pessoas o que é o seu produto. Né? Falando nisso, Vamos desculpa interromper, o que é Equity Crowdfunding? Boa. Equity Crowdfunding é uma forma de você captar com o público, né, com o crowd. E aqui a gente está falando de equity, que é ação. Então, é como você comprar ações na bolsa, só que você está comprando de empresas em estágios mais iniciais e de uma maneira privada, né? Então, essas empresas não têm ações listadas na bolsa, mas elas estão captando suas primeiras rodadas maiores, né? Normalmente, a gente traz para a plataforma empresas que já captaram 100 mil, 200 mil com família, amigos, alguns investidores anjos, e elas estão prontas para uma rodada maior, e com uma rodada maior vem mais responsabilidade, né? E aí elas têm uma opção muito mais viável e justa através da Exceed. Então a gente consegue, né, fazer todo esse trabalho de preparar a empresa para captar com pessoas que estão interessados em ter opções de investimentos melhores, ter mais opções de investimento e surfar também dessa onda de startup, né? Legal. Quem não quer ter uma participação do próximo Nubank, Próximo unicórnio, né? os unicórnios. Legal. Exatamente. Como é que funciona assim na prática? São essas empresas que procuram vocês e falando até dessas empresas numa apresentação formal, a gente sabe que tem um pitch, né, de apresentação. Isso funciona para vocês no mesmo formato que um Shark Tank? Como é que é isso? E o que vocês buscam nessas apresentações, nesses pitches? Boa. Essa é uma ótima pergunta. Muitos empreendedores querem saber isso, né? Querem se preparar para querem poder se preparar, apresentar para né? vocês, né? Não deixar nada de fora. Exatamente. Então, é legal. Vou começar sobre o Shark Tank. O que a gente faz, na verdade, é possibilitar com que vocês que querem investir sejam os Sharks. Então, a gente prepara toda a empresa e coloca ela na plataforma com todo o material, inclusive um pitch que, na verdade, ele não é um pitch. Depois a gente pode até falar sobre o que é um pitch. Vamos falar. Boa. Mas ele é um vídeo um pouco mais completo que um pitch, de 5, 6 minutos, onde os empreendedores contam a história da empresa, falam o que eles... qual é a missão, por que eles existem, qual a dor que eles estão resolvendo, como que eles estão atacando, qual o tamanho do mercado, os números da empresa, e depois fecham com por que eles querem aquele investimento, para justamente todo mundo que quer ser um Shark assistir, tá? Então, quando as empresas vêm falar com a gente tem um processo ali já que a gente busca conhecer, né, primeiro as pessoas, quem são, e o negócio, e depois de ter um entendimento do negócio, a gente tem uma troca para justamente preparar essa empresa para ir a mercado, né? Então, eu até falo muito que o que a gente faz são mini IPOs. E nos IPOs tradicionais, né, você tem ali os banqueiros que chegam e preparam a empresa para ir a mercado. E eles têm todo o interesse em fazer isso porque eles querem que a empresa capte o máximo possível. Sim. Então, a gente também tem essa mentalidade, né, de gostamos, então vamos preparar essa empresa para ela chegar na plataforma e quando ela apresentar ao público em geral quem ela é, o que ela está fazendo, qual a dor que ela está resolvendo, como que ela vai crescer, escalar, fazer isso bem feito, né? Então, com um vídeo, com uma apresentação, com a documentação em ordem. Então, tudo isso a gente consegue colocar na plataforma. Então, a gente tem essa parte que eu chamo mais de mini IPO e a gente também tem os pitches. Os pitches eles acontecem da seguinte maneira. A gente promove eventos online, onde a gente divulga para o mercado, para quem
está lá acompanhando a Exceed, os nossos usuários, né? Divulga para os nossos usuários. Hoje a gente tem aproximadamente 45 mil usuários na plataforma. Eles recebem isso e tem ali a opção de participar desse pitch online, que é justamente um evento que a empresa faz um pitch dela e depois quem está ali assistindo pode fazer perguntas. Um pouco do que o Shark Tank faz, né? No final você abre para perguntas e ali é um momento que você pode provocar um pouquinho o empreendedor, tentar tirar algum insight, alguma informação a mais do que só a apresentação que ele fez do pitch. Tirar dúvidas ali para ajudar num processo decisório de investimento. Legal. Certo. Faz muita diferença saber inglês na hora de captar recursos? Ótimo. É muito interessante isso, porque a princípio todo mundo acha que sim. Mas eu pensei sobre isso e eu acho que no Brasil e com o nosso modelo não faz muita diferença não. Tá? Interessante. No nosso modelo e no mais early stage. Assim, fazer diferença eu acho que não faz, tá? Minha opinião. Por quê? Porque hoje você já tem um ecossistema no Brasil bem estabelecido para te dar o financiamento, o funding, tá? Antigamente, e eu estou nesse mercado desde 2010, você tinha muitos fundos estrangeiros que investiam no Brasil. Aí quando você está falando com um fundo estrangeiro, você saber inglês facilita. Sim. Ajuda você com certeza, né? No relacionamento, no pitch. E muitas vezes você estava falando mesmo com estrangeiros. Sim. Então, fazer um pitch em inglês, te dá uma vantagem bem relevante. Só que eu acho que agora você tem uma situação onde o inglês ele vai ser super importante para você na sua carreira, 100%. Todo mundo tem que conseguir e ter acesso ao inglês, mas em relação a fazer muita diferença na hora de você captar, ele não faz tanto. Agora, depois, mais para frente, ele vai começar a pesar mais. Por quê? Porque você vai para rodadas maiores de investimento, aí você começa a ter que colocar, compor essa rodada com fundos estrangeiros, e aí você vai começar provavelmente até a fazer relatórios em inglês. Porque o mesmo relatório para o seu fundo brasileiro vai ser para o inglês, para o estrangeiro. Então você faz um relatório já com o inglês. Então aí começa a fazer mais peso. É assim, no começo você tem menos governança. Então você tem menos... porque você não tem tanta equipe. Então você tem que ser mais ágil, mais rápido ali. Você não tem tantos recursos. Só que mais para frente ali, quando você está captando rodadas maiores, Series B, Series D, você já começa a ter que emplacar uma governança maior. E aí, como eu falei, você tendo fundos estrangeiros, o seu relatório que você vai mandar todo mês para os seus investidores para falar sobre os KPIs da empresa, você vai já fazer ele em inglês. E nas conversas, logicamente, você vai ter mais conversa até com os conselheiros que estão no board ali em inglês. Sim. Ok. Então, antes da gente continuar, vamos falar, você falou de pitch e tal, então vamos falar um pouco sobre uns termos em inglês que são parte desse universo. Vamos fazer um bate-volta. Então eu vou falar o termo e você explica o que ele é. Tá beleza? ótimo, vamos lá. Show. Venture Capital. Venture Capital é o capital de risco. Então, Venture Capital, ele vem... a origem dele, e quem quiser pode depois dar uma estudada, vem do teatro, inclusive. Ó, que legal. Isso. Eram pessoas que colocavam ali um capital para peças, para os artistas desenvolverem as suas produções, né? Então eles era quem back os artistas. E aí isso cresceu muito nos Estados Unidos, né? O Venture Capital, mas ele é o capital de risco, é aquele empurrão que os empreendedores, as pessoas precisam no começo. E é um capital que você vai colocar e que você tem que entender que você pode não ver ele nunca mais. Eu acho engraçado porque tem muita gente aqui no Brasil que, quando vai investir, faz uma série de concessões, assim, pede um bando de coisa, quase que como, preciso que você me dê uma garantia de retorno. E essa não é a essência. Sim, Não é. O nome diz tudo, é Venture Capital, capital de risco. Então,
O nosso produto, ele é um produto que tem aquela correlação, né, famosa de você tem um risco muito elevado, mas você também tem um retorno muito elevado. Excelente. Corporate Venture. Corporate Venture, isso está muito na moda agora, é o que as empresas mais fazem hoje em dia, é montar uma estrutura de Corporate Venture. Por quê? Porque elas não querem ficar para trás, então elas são empresas grandes, IBM, Microsoft, essas empresas, que elas decidem então montar uma área de Corporate Venture Capital, e ali tem pessoas que estão fazendo screening, correndo atrás de empresas para o fundo do Corporate Venture Capital, da IBM, da Microsoft, investir. Então, é um fundo dentro de empresas que investe em startups e aí pega um percentual da empresa e também acompanham essa empresa, eventualmente podendo incorporar 100% da empresa. Então, começa com uma parcela menor, até para de-risk, a gente chama, né? E depois, se a empresa estiver fazendo algo sensacional, compra mais participação ou até vira um produto dentro da IBM, da Microsoft. Legal. O que é um Angel Investor? Angel Investor é o investidor anjo. Então, são pessoas que normalmente elas gostam muito de empreender e não tem tempo para isso. Muitos são executivos, CEOs, CFOs, e estão ali querendo empreender de alguma maneira. Como não conseguem empreender de fato, acabam investindo em startups para poderem empreender vendo, né, acompanhando os outros. Então, são pessoas que colocam investimentos quando empresas já estão, né, muitas em PowerPoint, começando, idea stage a gente fala. Algumas empresas já têm um produto ali, um MVP, e estão começando a faturar. E buscam essas pessoas para dar talvez o primeiro capital para conseguir começar a crescer. Legal. O que é uma startup? Bom, uma startup, isso aí rola muita discussão, né? A gente estava até comentando aqui, né, em off. Um pouquinho antes. O Google é uma startup. Então, eu acho que assim, uma startup para mim é uma empresa que está operando em um mercado com muita incerteza. Okay. É assim que eu defino. E aí a gente pode, né, continuar aqui, porque eu acho que aí você tem muita liberdade para definir o que é uma startup. E não é fácil definir. Quando eu entrei na Exceed, eu lia e, assim, diferentes fontes me entregavam informações diferentes. Então, eu nunca cheguei muito a um consenso. Eu acho que esse foi o que eu mais gostei. Quando eu li, entendi que é uma empresa que está operando em um mercado que tem muita incerteza e, logicamente, fazendo algo inovador, né? Que causa uma disrupção, né? E a gente pode depois comentar que está resolvendo uma dor latente, né? Que é uma dor de fato, assim, que existe, né? Tem muita empresa também que está resolvendo uma dor, mas que não é uma dor que foi validada, comprovada. Às vezes é uma coisa muito pequena, uma dor muito pequena, ou às vezes é uma dor que poucas pessoas têm, então você não tem um mercado muito grande. Então você não vai conseguir crescer tanto a empresa. Sim. O que é o pitch deck? O pitch deck, ele é uma apresentação para investidores que os empreendedores fazem. E assim, tem fórmulas de pitch, né? Isso tem muita coisa na internet. Eu até anotei aqui, fiz uma colinha, o que eu mais, assim, a definição de como fazer um pitch deck que eu mais gostei. Eu até estou fazendo, né, um curso agora, né, de marketing digital e growth, e eu descobri, né, esse artigo, li e eu achei sensacional. Então, se eu puder compartilhar aqui, claro, para quem estiver escutando. Desculpa. Manda brasas. Boa. Que é o seguinte, você tem que, no seu pitch deck, você tem que pensar como, o artigo em inglês, eles falam Promised Land, a terra prometida. Então, onde você quer levar quem está te assistindo? Você quer levar ele para a terra prometida, para Promised Land. Então, você estrutura ele começando da seguinte maneira: nomeie o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Que é o quê? É a dor, né? Qual é a grande dor que você está resolvendo? Então, começa nomeando ela, tá?
E assim, a grande sacada é que o seu pitch tem que ser um storytelling. Sim. Você tem que pensar assim, vou contar uma história aqui. E o storytelling vem também muito dos filmes, né? Os filmes da Disney, né? Aquela coisa da jornada do herói, vem muito disso. Então, primeiro começa falando quem é o seu inimigo. Depois, você vai responder por que agora. Então, existe essa dor, por que eu vou resolver ela agora? Por que ela mexe tanto com a sociedade, comigo? Então, responda isso. Depois você mostra a Terra Prometida para a pessoa, explica como ela é, entra no detalhe para mostrar, ó, é lá que eu quero chegar. E quem está te assistindo vai ficar super, né, interessado. Pô, então isso é viável. Depois você identifica os obstáculos e você mostra como você vai ultrapassar eles. E aqui é importante você identificar obstáculos porque nenhum investidor vai acreditar que não tem obstáculo. Sim. Assim, se ninguém fez isso é porque deve ser difícil. Então tem obstáculos. Então identifica eles, mostra que você mapeou, que você entende e mostra como você vai ultrapassar esses obstáculos. E aí, por fim, você apresenta evidência. Então você mostra que aquilo é atingível, né? E essas evidências, elas podem aparecer na forma de cliente, comentários de cliente. Eu usei o produto, achei sensacional, resolveu a minha vida. E também de resultados, né? Então, quanto que você está faturando, quanto que você conseguiu em termos de cadastros, quantas pessoas você tem não sei, te acompanhando, rede social também, interessante, tem não sei quantos seguidores, né? Então, já começa a mostrar ali um pouquinho do adoption, que a gente fala, né? A adoção, acho que é isso, né? Cara, Adoption. você entregou o ouro para quem for founder agora de startup, quiser captar recursos com a Exceed, Tá então aí. não pode faltar no pitch deck. Esse é o pitch deck. Legal. Isso aí. O que é crowdfunding? Crowdfunding. O nosso equity crowdfunding, que ele vem do crowdfunding. E o crowdfunding vem do crowdsourcing, tá? Então, é justamente você... Crowd é galera, né? É você pegar uma galera, uma turma, e você conseguir financiar alguma coisa. Então, o crowdfunding, ele é o crowdfunding que é o famoso vaquinha, né? Sim. Isso é brasileirado, né? Exatamente. É o vaquinha. Tem muita gente até que confunde. Fala, pô, vocês são uma vaquinha? Não tem nada a ver. Por quê? Porque o vaquinha normalmente é uma doação. Perfeito. Então, alguém quer fazer uma peça de teatro, vai para um crowdfunding. Chega no crowdfunding, apresenta lá o projeto e fala, gente, eu preciso de 50 mil reais. E aí, o crowd, quem está acessando aquilo, né, todo o mailing daquela plataforma, se interessar, vai lá e coloca 100 reais, 200 reais. E aí, normalmente tem uma contrapartida, uma camiseta da peça depois. Aí se você bota um pouco mais de dinheiro... Exatamente. Existem os níveis, né? Sim, Os níveis, de acordo com quanto você coloca, o dinheiro. Então é isso, é você mobilizar a crowd, né, a turma, a galera, as pessoas, em prol de algum objetivo, de alguma coisa, e normalmente envolve dinheiro. E no caso do crowdfunding, ele é só o dinheiro, minha contrapartida é um produto, é como se fosse uma doação. E no equity crowdfunding, não. Aí você está falando já de mercado financeiro, né, regulamentado pela CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, onde você, como contrapartida, você recebe ações da empresa. Então, você consegue acompanhar essa empresa e participar do crescimento dela, não só do crescimento como empresa, né, tá ali junto, entendendo o que está acontecendo, dos detalhes, mas também financeiramente. Então, o upside, né, o crescimento do valuation, do valor de mercado dessa empresa, você vai estar participando dele também. Então, eventualmente, numa venda da empresa, você vai ser remunerado. Isso na parte boa, né? Isso se tudo der certo. Você falou, antes da gente começar, você falou dos gatekeepers. O que é um gatekeeper? O gatekeeper, ele normalmente ele tem uma função de ser quem faz todo
o acompanhamento e quem coloca em prática as regras estabelecidas por algum órgão, né, que regulamenta o mercado. Então, no nosso caso, é a CVM, que eu comentei aqui, né? No caso, por exemplo, de câmbio, de empréstimo, é o Banco Central. Então, eles estabelecem regras, né, para o mercado se desenvolver de uma maneira saudável, né? Não ter muito problema e morrer eventualmente com algum tipo de esquema de fraude, né, que pode acontecer. Então, eles estabelecem regras e eles colocam o dia a dia disso na mão dos gatekeepers, que são as empresas mesmo que no dia a dia colocam aquelas regras em prática. Entendi. Então, a Exceed é um gatekeeper na medida com que a gente tem lá, né, todas as regras da CVM e a gente garante que aquilo está sendo colocado em prática. Eu acho que é isso. Para a galera que também não entende só a palavra em si, gatekeeper é o guardião do portal. Isso. Né? Então, no imaginário popular, todo mundo vai lembrar que, por exemplo, São Pedro é o gatekeeper, né, dos pearly gates. Né? É isso. Bruno, quer levar essa aqui? Não, pode tocar. O que é equity? Equity é ação. Então, acho que esse é bem direto, fácil. né? Então, como eu falei, o nosso Equity Crowdfunding, Equity é ação, participação, né? É um percentual da empresa que você está adquirindo. Show. EBITDA. Esse é engraçado, porque aqui usam muito, né? O Lagida, né? O Lagida é o português do EBITDA, né? Mas é uma nomenclatura financeira, né? De demonstrativos financeiros, muito utilizado, né? Por CFOs, por departamentos financeiros. Toda empresa vai ter isso, né? Mas é isso, é o Lagida e eu acho engraçado, porque muitos brasileiros continuam usando o EBITDA. Eu acho que é mais sexy, não sei, as pessoas usam mais no dia a dia. Acho que é mais conhecido esse. O que é o cliff vesting? Esse aí não é muito conhecido. O cliff vesting, ele é uma coisa bem assim, quem está no mundo de startup vai entender, mas quem não está não vai. O cliff vesting, o cliff é penhasco, né? E o vesting é você vestir, né, uma participação da empresa. Então, normalmente, quando você tem um colaborador, você não entrega 1% da empresa de cara. Você tem um cliff para ele earn aquilo, para ele ganhar aquilo. Então, normalmente, você tem um cliff de 3 anos, 2 anos. Então, ele fica ali com a promessa de cumprindo esse cliff, ele vai ganhar participação. Então, é assim que funciona o cliff vesting. Legal. O que é break-even? Break-even é o famoso ponto de equilíbrio. Então, é quando você tem a receita igual à sua despesa, basicamente. Então, no mundo de startup não é muito comum você já estar break-even. Pelo contrário, inclusive os clientes, quem gosta de investir tem que entender isso. Não é para você exigir dividendos. As empresas não vão distribuir dividendos tão cedo. Então, o break-even ele é algo que ele tem que estar no plano da empresa. E isso mudou muito agora recentemente, né? Com esse momento agora atual do mercado, onde muitas empresas de tecnologia, o valor de mercado derreteu lá fora, né? Por quê? Porque antes, há um ano atrás, você tinha muita empresa recebendo muito dinheiro, era uma liquidez absurda no mercado, com valuations malucos, realmente uma bolha, no meu modo de ver. E essas empresas, elas recebiam valuations malucos porque tinha muito dinheiro e as pessoas tinham que fazer alguma coisa com o dinheiro. E aí, o que acontecia? Quando as empresas iam captar, você tem potes de dinheiro ali e os fundos, né, de venture capital, eles estavam tomando decisões com muita pressão. O que eu estava comentando é que, assim, hoje, agora, as empresas, os empreendedores, eles estão muito mais voltados a ter um caminho para o break-even. Porque aquela ideia de você queimar a caixa feito louco, sem você mostrar no seu plano de negócio que você vai break-evar, já não cola mais tanto. Break-evar, pessoas... já portuguesou. Ok. Para a gente tentar
passar por esse um pouco mais rápido, vamos fazer... A lista é grande. Fazer um mais rapidinho. O que é M&A? Mergers and Acquisitions, então, é uma forma hoje em dia de investidores no equity crowdfunding terem retorno, via M&As principalmente. Tá? Então, aquisições das empresas, alguns mergers também. É quando o pessoal sai, né? Exatamente. Show. IPO. O IPO, no Brasil, ele é o IPO também. Então, é quando as empresas listam na Bolsa de Valores. Então, na Initial B3. Public Offering, né? Isso, exatamente. Valuation. E aí a gente tem pre-money e post-money valuation. Tá, o valuation é o valor de mercado. Quanto que a empresa foi valorada, né? Qual o preço dela. O pre-money, ele é antes de você receber o investimento. Post-money é depois de receber o investimento. É bem direto. E aí que tá. Muitas empresas, quando elas vão captar, elas falam, meu valuation pre-money é tanto. E o empreendedor fala, então quanto você quer captar? Eu quero captar 5 milhões. Então, seu pre-money mais 5 milhões é o post-money. Excelente. Venture Builder. Venture Builder são empresas que normalmente elas têm investidores, né, de capital, mesmo de risco, e elas incubam startups e elas oferecem para essas startups algum tipo de serviço. Normalmente são desenvolvedores. Então, startups se plugam ali naquela infra, digamos assim, e têm ali acesso a desenvolvedores e a pessoas que vão auxiliar na criação a empresa. do produto. Isso. E, eventualmente, a empresa querendo captar já está mais perto, mais próximo do capital. Aí você tem na estrutura algum investidor que pode aportar numa primeira rodada. E o que quer dizer quando você fala que alguém went broke? Eu gosto também da expressão belly up. Né? Belly up é muito bom. Isso aí é o que ninguém quer, mas investimento de risco pode acontecer, com certeza. Então, algumas startups, até na Exceed, a gente tem, né, hoje 2 casos de empresas que não deram certo, né? Por algumas razões, mas isso é muito comum. Assim, eu já li estudos, né, de fontes tipo Sebrae, que 50% das empresas, elas morrem em 3 ou 4 anos. Muita coisa, né? Muita coisa. É normal, porque não é fácil. Então, a melhor maneira de se proteger é diversificar. É você comprar participação em várias empresas, né? Então, a gente chama até de diversificar 2 vezes. Então, você tem a sua carteira geral de investimentos com fundo imobiliário, com CDB, com ações. E aí você entra no mundo de startups via Exceed. Então, você diversifica a primeira vez e aí na Exceed você compra participações em 10, 20, 30 empresas. Aí você diversifica de novo. Nos mais variados setores, né? Exatamente. A ideia é você tentar diversificar nos setores. Legal. Você consegue compartilhar com a gente uma história de sucesso de uma captação feita pela Exceed? Sim, a gente teve 6 empresas conseguiram, né, ter esse feito aí de serem adquiridas. E aí os clientes, né, nossos clientes que tinham comprado participação receberam aí retornos bem consideráveis. Isso tudo numa média de 2 anos e meio do investimento, da rodada na Exceed. Então é super rápido até. Isso não é muito comum, não. Não chega a ser um longuíssimo prazo, né? Não. Um longo prazo. Inclusive, a gente, quando começou, a gente estava muito apoiado na tese de fundo de Venture Capital, que o fundo ele é feito por 10 anos. E ele começa a desinvestir no 7º, 8º ano. Aí quando ele começa a pagar os cotistas do fundo. Então a gente tinha muito isso na cabeça. E os nossos retornos vieram muito mais rápidos, em 2 anos e meio. Então, ali a gente teve 6 empresas. E o que eu gosto de destacar é uma empresa que foi fundada pela Stephanie Fleury, que hoje em dia ela tem um programa na CNN de startups, de empreendedorismo. Maneiríssimo. E ela, assim, sensacional. Ela fundou a Dindim. A Dindim é como se fosse o PicPay. Então, a carteira digital que você coloca dinheiro e transfere para os amigos. E aí ela estava ali tentando captar. Os fundos só davam não, muito pequena. A gente tem aqui uma fórmula
Então, se você não tiver com MRR, que é, né, uma receita recorrente mensal de R$200 mil, a gente nem fala com você. Aí ela vai fazer como? Ela tá super bem intencionada, tem uma ideia muito interessante, produto bem legal, não tinha para onde ir. Aí descobriu o Exceed. Aí conversou com a gente, apresentou tudo, a gente gostou muito. E ela fez uma rodada com a gente de R$600 mil, porque ela já tinha captado ali com o círculo dela de pessoas, tomou muito não, isso é normal na vida dos empreendedores. E aí ela veio, encontrou o Exceed, o nosso modelo, e falou, pô, sensacional, vou tentar. Aplicou, a gente conheceu ela, o negócio, gostamos muito. E ela fez uma rodada de R$600 mil, desenvolveu mais o produto dela, né, a tecnologia. E aí, isso foi acho que em 2018, e aí em 2020, se eu não me engano, o Bradesco comprou a Dindim. E não é comum você ter uma empreendedora CEO no Brasil, não é comum, é minoria, ela liderando o negócio, e foi a primeira aquisição de uma startup liderada por uma mulher na América Latina. Olha que maneiro. Foi a Feita dela. por vocês, a captação. E a gente aqui deu o funding para ela, os R$600 mil, para ela conseguir seguir, sabe? Então, a gente ficou muito orgulhoso. Foi o nosso primeiro exit também. E pro Bradesco, né? Que é um bancão, que é um transatlântico, né? Sim, E foi até engraçado, porque na época participei do M&A, né? E aí o Bradesco não entendia o que é um equity crowdfunding, como que ela captou. Sabe? Então a gente teve que explicar ali o beabá pro Bradesco, porque era uma coisa muito fora da caixinha deles, também, né? Muito nova, e para entender, né? Então a Dindim captou com não sei quantas pessoas eram, 30, 40 pessoas ali que entraram via plataforma, e essas pessoas, então, quem são, né? Entender todo mundo, porque a gente está comprando aqui a empresa 100% do negócio, a gente tem que pagar essa galera, né? Sim. Que entrou. Então, entender como é que foi feito isso. Então, esse caso foi super bacana. O retorno foi bem legal. Para um comprador de muita expressão. Então, a gente ter conseguido entregar isso para a Stephanie, para os sócios e sócias dela, a equipe, todo mundo deixou a gente muito orgulhoso. É um case muito legal para a gente. E o fato de ser o Bradesco, né? Porque mostra que uma das coisas mais importantes do nosso mercado, que é encontrar as melhores startups, está acontecendo. Na medida com que uma pessoa do porte do Bradesco, uma empresa do porte do Bradesco, né, enxergou muito valor naquela empresa. Sim. Né? Então isso deixa a gente bem feliz. E de lá para frente a gente teve algumas outras empresas que foram compradas. Uma que eu também destaco é a Meu Portfólio, que o Felipe ele desenvolveu, né, um sistema de wealth management, de acompanhamento de carteira, né, de investimento para a Family Office. E a Warren, que é a Warren é aquela fintech rosinha, que são ex-sócios do XP fizeram, que está crescendo muito, já recebeu muito investimento, e eles têm uma pegada bem legal, eles querem ser, né, uma corretora digital, com muito mais assim justa, né? Essa questão de rebate, eles não têm, de dar comissão para quem está vendendo o produto, eles não acreditam nisso. Eles compraram o Meu Portfólio no ano passado, no começo desse ano. Também foi um retorno super legal, bem expressivo, em um ano só da rodada. Então, se a gente analisar o retorno, ele foi sensacional, muito maior do que qualquer outro produto aí, de mercado. Então, foi um case bem bacana. Você comentou sobre aquele pitch online que acontece, né, na Exceed. Tem feiras na gringa que a gente sabe, tipo o Y Combinator, que a galera se apresenta e tem esses olheiros de startup. Como é que isso funciona para vocês? Existe esse olheiro de startup? Tem alguém na tua equipe que fica de olho no mercado? E na prática isso, até para vocês chegarem, como é que é esse approach a uma startup? Falar, olha, existe a Exceed, quer captar conosco? Ou o caminho é só da startup para vocês? Não, a gente faz os dois. Então a gente tem os formulários, né?
que a galera faz para chega na gente, né, e faz o formulário, a gente recebe, mas a gente também tem um olheiro. Um olheiro de startup. Um time comercial que vai a mercado buscar de startups. Então a gente está muito em evento ao redor do Brasil. A gente também tá sempre de olho, né, nessas listas que saem, as startups para acompanhar. Então a gente está de olho. Recentemente teve um prêmio das 100 melhores startups. Isso. Também teve as 100 Startups to Watch e a Exceed também figurou como uma fintech. Ó, que Isso legal. foi legal. Então vocês são considerados uma startup também. Sim. Isso que é interessante. Uma startup captando recursos para startups. Vocês tiveram um round de captação? A gente fez. A gente fez 2 rounds na plataforma. Um de 2,5 milhões e outro de 5 milhões. Então, um total de 7,5 milhões que a gente captou. E esse último foi a maior rodada na época de equity crowdfunding no Brasil. 5 milhões. E a gente fechou ela, se eu não me engano, em 27 horas. Então, isso é uma coisa inimaginável, assim. Você capta 5 milhões, 7 milhões em 27 horas. Você online 100% no digital, tão rápido. É impressionante. Cara, é incrível. A dor, assim, que a gente sabe, né, que é muito latente, é que o empreendedor ele fala, para captar eu gasto um tempo enorme, eu recebo muito não, quem me dá sim fica me enrolando. E aí, quando eu consigo o capital, eu demoro no mínimo 6 meses para receber, entre começar o relacionamento, entregar toda a documentação, conversa vem, conversa vai, né, fazer a due diligence, né, dos fundos. Isso demora muito. E depois eu nem sempre recebo o capital em uma parcela. É parcelado. E às vezes tem meta. Então, o que vocês conseguem fazer, nossa, é um suspiro, sabe? Uhum. É uma alternativa muito justa e com um modelo muito inovador, que é esse. É o crowd, né? Entrando ali numa plataforma, vendo ali um mini IPO e investindo de uma maneira 100% online, do celular, do sofá de casa, Excelente. podendo comprar a participação em várias startups. E muito rápido. E você hoje é o responsável pela relação com o investidor na Exceed. Quais são os seus maiores desafios diários? Acho que o maior desafio é gerenciamento de tempo. Esse é o meu maior desafio. E eu acho que de muito empreendedor. Porque como a gente comentou aqui, a gente é uma startup também. Hoje a Exceed ela tá chegando aí a 20 pessoas. Então, a gente é uma startup, é uma fintech. Então, o meu maior desafio é gerenciar o meu tempo. E eu acho que todo empreendedor também deve sentir isso. Você tem milhões de coisas para fazer. E é muito difícil você conseguir parar, respirar e colocar ali numa listinha, de repente, o que vai gerar mais valor para a empresa e fazer. Porque senão você entra num dia a dia ali muito corrido e é muito incêndio para apagar, muito pepino. Sim, então, acho que esse é o meu maior desafio. E aí tem uma parcela que é deixar os clientes satisfeitos, né? O NPS. E eu sou muito centrado e voltado a prover a melhor experiência possível para os clientes. Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais e tem que continuar sendo. E também dar atenção para a equipe. Esse é um grande desafio. Na medida com que tem várias pessoas embaixo e você quer que todo mundo esteja feliz, satisfeito, né, num ambiente bacana. Então, eu acho que dar atenção para todo mundo, sem perder de vista o que eu preciso cobrar das pessoas, que também é outra coisa que é muito difícil, né? O que essas pessoas estão fazendo, né? Então, vamos lá, quais são as principais métricas aqui? Como que isso está indo? Então, conseguir não perder vista de tudo que eu tenho no meu prato ali, no dia a dia, gerenciar meu tempo. Legal. E acabou que o termo já surgiu mais de uma vez aqui na nossa conversa. Para a galera que não conhece, o que é fintech? Boa. Fintech. Fintech é você ter uma empresa que ela está no mercado, né, de capital, no mercado financeiro, e ela faz uma junção com tecnologia. Então, é você juntar o financeiro tradicional com alguma tecnologia, né? Então, assim, usando como exemplo a Exceed, a gente faz os mini IPOs, né? Que já existem aí há muito tempo.
né? Como eu falei, tem os banqueiros que levantam capital para as empresas, só que a gente faz isso através de um marketplace, de uma plataforma marketplace, que consegue, então, entregar uma captação totalmente online, muito mais rápida, na medida com que a gente conecta, né, as duas pontas. Então, acho que muita da inovação que a gente traz está aí, né, na forma com que a gente faz a captação, via um modelo de marketplace. Aí o modelo de marketplace é um modelo, não estou inventando nenhuma roda, é um modelo que já está aí há muito tempo, com muitas empresas de muito sucesso. É legal também que tem a segurança também, né? Se a startup está na Exceed, vocês já fizeram uma diligência. Sim. Isso é bacana, né? É um e-commerce de startup, né? O cliente entra, seleciona o setor. Sim. Eu até comento, é como se fosse um cardápio. É um cardápio. Tem um cardápio ali de empresas que você pode... eu gosto... Por exemplo, eu sou do mercado de RH. Pô, sempre quis investir numa health tech. Né? Tô usando um exemplo aqui. Tem muito cliente nosso que eu vou entrar na Exceed e eu posso investir numa fintech, eu posso investir numa edtech, mas eu quero investir numa HR tech. Aí vai lá e acha uma empresa. E até investe mais, porque tem uma familiaridade maior com o negócio. Entende mais. Sim. Então investe mais. Aí vai montando uma carteira e bota mais peso na health tech. Tem algum setor assim, muito diferenciado que já apareceu para vocês com captação de recursos? Eu acho que aí tem que sair um pouco do comum. Do lugar comum, né? Porque as pessoas acham muito que startup, mas a gente já teve uma cervejaria que captou com a gente. Que maneiro. Uma cervejaria. Eles queriam construir uma fábrica para aumentar o volume de produção deles, fizeram isso via Exceed. Então, algumas empresas assim, mais da economia real, digamos assim, né? Que talvez elas estão fugindo um pouco Tá, mas qual é a tech, né? Qual é a tecnologia que tem? Às vezes não é tanta a tecnologia, mas é como que vai conseguir escalar o negócio. A produção. Isso, claro. A produção. É uma empresa como qualquer outra. E gerar valor, né, para o acionista. É muito Perfeito. isso. Legal. Os seus sócios não são brasileiros, né? Quais são as diferenças culturais mais evidentes? Bom, então, é interessante que é um americano e um inglês. Eles não são muito parecidos. O americano é o Brian Benosh. Isso. E o inglês é o Greg Kelly. Isso. Gregory Martin Kelly. Aí ficou Greg Kelly. Eu acho que aí existe muito uma situação que é a cultura, né? De cada país. Então, é muito importante você ter brasileiros no time, com certeza. Então, eu ajudei muito eles a entender o brasileiro, né? Então, quando a gente tem um cliente brasileiro, nosso mercado é aqui, você precisa conhecer esse cliente. Né? Então, se você não trabalhou aqui, não gerou, né? Não teve negócios aqui, fica muito difícil, né? Você não teve muita experiência. Então, eu acho que, culturalmente falando, é muito importante você ter esse entendimento muito grande de quem é o seu cliente, né? E aí vem muito o nosso produto, é um produto de investimento. Então, como que os brasileiros investem, né? O que eles gostam, como que é a jornada deles, né? Aqui a gente gosta muito de pedir a opinião dos outros, né? Então, você investiu? Legal. Pô, e aí, gostou? Acha que eu deveria fazer? Sim. E aí não é tanto self-service, né? Então a gente precisa sempre pensar muito nossa jornada, né? Dessa maneira. Então isso é uma coisa que eu acho que eu ajudei muito eles também. E aí tem outras coisas menores, né? Assim, uma coisa muito interessante é produtividade, né? Eles são muito focados em produtividade em todo momento, né? E a gente aqui, o brasileiro, ele gosta de ter uns breaks, de também, em alguns momentos, ter umas conversas voltadas mais a como você está e o seu time de futebol. Sim, né? A gente não começa a reunião, tipo, oi, pau, exatamente. E acabou, tchau. Não é assim, né? Não é assim. E eles se adaptaram a isso, né? Hoje em dia eles fazem isso, colocam em prática, mas no começo era um pouco desconfortável para eles, né? Então, eu acho que eu consegui ser a ponte, né? Entre, né,
o comportamento do brasileiro e eles. E aí eles foram, né, se abrasileirando, né, com o tempo. E tem muita gente que fala, né, se você está pegando um negócio, copiando aqui, provavelmente não vai dar certo. Você precisa tropicalizar, eles falam, né? Você precisa tropicalizar o seu negócio. Que vai muito de encontro com entender as peculiaridades, né, as nuances do mercado local. Legal. Anthony, o que significa empreender para você? Para mim, eu acho que tem muito a ver com liberdade, tá? Então, eu sempre me senti um pouco desconfortável, assim, em carreiras, em empresas. E eu acho que empreender é muito isso, é você ter a liberdade de conseguir ser o dono do seu futuro. E aí você pode fazer isso empreendendo, né? E aqui não é uma coisa romântica de, pô, que legal, vou ser livre, vou se empreender, vou ganhar dinheiro e vai dar certo. Não. E eu vou me aposentar e beber margarita na praia, né? Sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, e aí com alguma paixão, né? Eu acho que é muito importante você... você tá resolvendo alguma dor, é muito legal você ser apaixonado por resolver essa dor e depois por melhorar ela, né? Porque no começo você acha uma solução, aí você, né, testa essa solução, aprende e aprende para entender se as pessoas que consomem, né, enxergam valor naquilo, te dão feedback, muito bom, muito legal, tal. Então tem pessoas consumindo aquilo, gostando e comentando, e depois você, bom, beleza, então eu tenho aqui cliente, né, tem um mercado aqui, agora como que eu melhoro isso? E isso tem que ser constante, até o final. Então você ter paixão por aquilo, porque vai dar muito trabalho, né? Vai dar muito trabalho. Então eu acho que é isso, para mim é a definição de liberdade, também de você conseguir unir, né, essa liberdade com um trabalho que você tenha paixão e que realmente te mova ali para você conseguir passar pelos dias ruins e péssimos e continuar lutando por um objetivo final. A gente aprendeu com Rocky Balboa que não é sobre... você só bater. Quanto que você aguenta apanhar, né? Apanhar, exatamente. E até o caso da Din Din foi exatamente isso, né? Quanto você aguenta receber não. Exatamente. E você continua insistindo. Isso. Esse mercado de empreendedorismo, de equity, ele é muito comum na cultura americana, né? Como é que você enxerga o mercado do Brasil atualmente? Como que você vê daqui a alguns anos? O que você acredita que a gente tem para o futuro no Brasil? Eu entendo que a gente está num momento muito bom, tá? O Brasil ele conseguiu se desenvolver muito nesse sentido. Então, hoje a gente tem um ecossistema muito mais estabelecido aqui. A gente tem, muito empreendedor é menos, mas muito empreendedor bom, já fazendo a sua segunda, terceira startup. E isso é muito positivo, na medida com que são pessoas que aprenderam fazendo, então ela já tem uma chancela muito grande para até receber mais investimento, né, na segunda, terceira empresa, e elas vão contratar pessoas. Então isso fomenta, né, movimenta todo o mercado. Você tem anualmente números né, dados de mercado mostrando que o total né, captado por empresas no Venture Capital está cada vez maior, né? Total de M&A também, né? Que significa que está aquecido. M&A cada vez mais, que é isso. No começo você tem muito capital, né, sendo investido, mas você não tem muito casos de sucesso. Hoje em dia a gente tem muitos casos de sucesso no Brasil. Então isso ajuda muito a gente. E aí você tem muitos unicórnios no Brasil, né? As empresas valendo muito dinheiro, e você tem hoje em dia um caminho mais pavimentado para geração de valor, né? Então a cadeia de valor hoje em dia, ela tá mais firme, mais forte, né? Isso fruto do desenvolvimento aí que a gente teve nos últimos anos, né? Então assim, eu acho que tem muito ainda o que fazer na parte de educação, né? De faculdade e tal,
mas você tem as incubadoras, você tem as aceleradoras também. Hoje você tem as plataformas já de crowdfunding, porque a gente opera no famoso Vale da Morte, né? Tem aquilo, né? O gráfico das empresas é um hockey stick, eles chamam, né? Então, você tem o Vale da Morte, que é justamente o começo do hockey stick, e depois você tem, né, o grande crescimento aí da startup, que ele se dá mais na frente, né? Então, muito do que move a gente também é poder estar no local mais desafiador, com a maior dor, que é o começo, né? Sim. Então, esse Vale da Morte ali, é o começo, onde muita empresa fica pelo caminho. Então, a gente quis também participar e estar ali para ajudar mesmo. Então, eu entendo que hoje você tem mais participantes, né, mais players no mercado. E o nosso modelo ele é muito bacana, porque até uma das coisas que me movem é eu conseguir destravar o capital da economia. Então, a gente tem hoje muitas pessoas com dinheiro na poupança. Dispostas a investir. O que não conhecem isso, mas que estão com aquele dinheiro ali preso, rendendo super pouco. Conservadores tal, e tem medo. E aí a gente precisa educar essa galera, mas é muito de pegar esse capital e jogar para ideias incríveis, pessoas fantásticas. Porque uma empresa também não é só um número, né? Sim, São as pessoas que estão ali trabalhando. É isso, dando duro para muitos desses empreendedores, eles têm sonhos, querem ajudar no desenvolvimento econômico do nosso país, né? Das pessoas também, melhorar a qualidade de vida, enfim. Então, a gente conseguir, né, democratizar e destravar esse capital, sendo, né, um caminho, falando, tira do banco e bota na empresa. Por quê? Porque você pode ganhar muito dinheiro com isso, e você também vai estar colocando um dinheiro direto no caixa da empresa. Essa empresa vai pegar esse dinheiro e vai contratar pessoas. Ajuda a rodar a economia. Contratar fornecedores. Exatamente, fomentar a economia. E isso é muito legal do que a gente faz. Então, quando você está investindo na bolsa, você está comprando de uma pessoa, né? Então, a gente aqui, eu compro de você, o dinheiro está indo para a sua conta, né? Sim. O que a gente faz... agora vai ter uma possibilidade de uma liquidez via um secundário, mas o que a gente faz o grosso está no primário, né? Que é o quê? É pegar esse capital e colocar ele nas empresas, no caixa das empresas. E não trocar de mão ali e ficar, sim, entendeu? Muito numa especulação de valor de ação na bolsa. Então, isso é sensacional. Eu acho que é isso. O capital de risco, né, o empreendedorismo no Brasil, ele tem um papel cada vez mais relevante e tomara que ele continue por muito tempo, porque é o investimento privado, né? E que vai impactar o PIB do país. Então, a Exceed, a nossa missão é isso, sabe? Está muito legal nessa pegada. Esse mercado de private equity, né, de banco de investimento e tal, é bem comum na cultura americana. Você acha que isso emplaca aqui? É engraçado, essa pergunta é interessante, porque eu acho que já emplacou. Eu acho, porque eu trabalhei nesse mercado. Eu trabalhei no banco de investimentos. E eu via como as pessoas adoravam aquilo, sabe? Eu via aquilo. Então, os bancos estão aqui já há um bom tempo, lucram muito dinheiro, ganham muito dinheiro, então emplacou mesmo. Sim. Então, tem muita gente que gosta, que quer seguir essa carreira, que é um sonho, inclusive, né? Então, o IB, o Private Equity, assim, eu acho que já emplacou. O que tem que emplacar mais e está caminhando bem é o Venture Capital. Acho que é isso. Excelente. Antônio, você se considera uma pessoa emotiva? Essa é a pergunta do corte agora. Olha só. Essa pergunta é mais pessoal, né? Você sabe quem escreveu essa pergunta. Olha só. Então, eu não me considero, não. Eu queria até ser mais. Eu até comentei, né? Eu me enxergo mais como de humanas do que de finanças. Embora eu tenha trabalhado sempre com finanças. Eu gosto muito de psicologia, né? De terapias, e eu me interesso muito por esse assunto. E uma das coisas que eu realizei assim é que eu não choro muito.
Eu acho que eu não choro muito porque vem do meu passado, assim, né? Não querer demonstrar isso. Então eu não me considero uma pessoa que... Né? E aí eu tô respondendo muito no sentido de demonstrar emoções. Eu acho que isso vem muito também da minha carreira, né? Sempre no mercado financeiro, que é majoritariamente homens, né? Masculino. Então você não demonstra tanta emoção, assim. Tem que ser muito frio, calculista, né? Então eu acho que respondendo, não. E eu gostaria de mostrar mais, sabe? Existe o gut feeling, né? Ali no momento de uma avaliação de uma empresa. Isso está presente, por mais que os números demonstrem... Isso pesa no dia a dia, esse lado emocional na prática, cara, assim. Isso é muito interessante, porque eu acho que tem uma barreira em relação a isso. Porque parece que não é muito fundamentado. Tá, mas o que o PowerPoint, o que o Excel disse, né? Mas tem muita gente que vai nessa linha do gut feeling, e eu acho legal. Lá, às vezes a gente comenta assim, mas qual é o seu gut feeling? Então eu acho que você complementar, né? Não pode ser só isso, mas você complementar uma análise com o seu gut feeling tem valor, sabe? Porque o gut feeling também vem muito com as suas experiências e vivências de vida, né? Então uma pessoa que tem, sei lá, já 10 anos ali, analisando startup, já viu vai ter um gut feeling. Né? Também eu acho que tem alguma coisa ali errada. Sim, também só para incluir a nossa audiência que pode não conhecer o termo gut feeling, é o seu instinto. Né? Gut é a sua barriga, né? Então quando você tem aquela sensação de ansiedade quando bate, né? É isso. Exato. Isso aí. Legal. Você falou que não se considera uma pessoa muito emotiva porque não demonstra emoção e tal, mas o que emociona você? O que emociona? Um show de música me emociona. Eu gosto muito de música. Não tem, acho que 10 pessoas no mundo que são imunes a isso, né? Aí. Eu diria que eu gosto muito de jazz, né? Legal. E o jazz tem muito essa pegada do gospel, do rhythm and blues, que vem lá, né, dos Estados Unidos, que eu estava outro dia até escutando o Carlos Santana, ele falando que, na verdade, tem uma ligação com a música clássica. Então, o jazz também deveria ser chamado música clássica. O jazz é a música clássica. Porque a música clássica é o quê? É o que vai ser sempre reconhecido. Nunca vai ficar fora de moda. De moda, Atemporal, isso aí. Exatamente. Até hoje em dia a gente escuta muito, né, esses clássicos aí, Beethoven, Stravinsky, Mozart. Então, quando eu escuto música e vou num show de jazz, eu fico muito arrepiado, emocionado. Aquilo, às vezes eu tenho vontade de chorar. Porque o jazz faz isso comigo. Mas uma coisa que eu também fico muito, muito feliz, assim, não sei se eu chego a me emocionar, porque eu não sou tanto assim, e estou trabalhando para ser mais, é justamente quando a gente encerra um ciclo lá na Exceed. Então isso é muito bacana, você conseguir entregar, um resultado bacana para a empresa, né? Para o empreendedor, empreendedora e para o nosso investidor, investidora, isso é muito legal. E é quase que um storytelling, é uma história ali, né, que você depois volta e vê, e tem muitos altos e baixos, né? Às vezes a empresa está com caixa ali de 1-2 meses e ela chega para a gente desesperada e aí a gente tenta ajudar e às vezes a gente acha que vai ser muito difícil, mas a gente consegue e daqui a 5 anos essa empresa está sendo adquirida por um Bradesco da vida, um banco desses, sabe? E isso é muito legal. É de arrepiar, né? Isso é uma outra coisa. E aí você vê a questão de... Não é também assim, os números, mas você ter estabelecido aquela relação com uma pessoa, Sim. né? Com o CEO, CFO da startup, e no final das contas ela ter dado certo, né? E isso é que eu acho que emociona, são as histórias das pessoas. Então, uma Stephanie da vida, ver que ela chegou onde ela chegou e a gente conseguiu ajudar ela, né? A gente está ali marcado na história dela, isso é muito legal. Bacana. Isso eu posso entender também que esse é o seu maior prazer na Exceed, né? Você vê o sucesso dessas empresas. Essas são as histórias. As histórias que a gente consegue hoje contar. Muita gente interessante que já passou por lá também, né? Sim. Muita gente que depois, assim... Volta para agradecer. Pô, cara, e não só volta para agradecer, mas que depois começa a fazer
o que fizeram com ela. Por exemplo, entrar na nossa plataforma e investir num outro empreendedor, Ó, que legal. num outro startup. Vira uma corrente de... E vira um ciclo, assim, Aham. aquilo ciclo se virtuoso, né? autoalimenta, exatamente. Isso é muito legal. E é uma coisa que acontece e é sensacional. Excelente. Você tinha um ping-pong pra fazer com ele que você tinha... Não, eu tinha um Marcar. ping-pong para fazer, mas a gente já passou até por vários termos aqui em inglês. Então, é porque a gente, aqui é. no Brasil, tem um costume de abrasileirar, né? Alguns Aham. termos. Então, é muito mais comum para você que está no mercado financeiro ter acesso a esses termos em inglês. Sim. Mas, por exemplo, aqui é uma brincadeira, né? Tipo um mindset ou mentalidade. Ah, O que você mais escuta, né? Ter uma mudança de mindset ou, pô, você tem que mudar a tua mentalidade. mindset. Mindset, né? O mindset. E eu falo pra caramba. Eu falo muito com a equipe lá. Mindset. Usa muito no seu dia a dia. Eu uso. Legal. Brainstorm ou toró de ideias? Pô, toró de ideias eu acho horroroso, desculpa. É mesmo? Eu não gosto. Ah, toró de ideia é muito bom. Toró é muito bom. Toró de ideias. Primeira vez que eu escuto. Abrasileirou, Pra né? você ver. Pra mim é só brainstorm. Só bem. Só brainstorm. E assim, eu até na minha profissão, é aquilo, o inglês nunca foi uma dificuldade para mim, porque eu tinha ele em casa, depois eu estudei em escola britânica, fui praticamente alfabetizado, e então isso sempre foi muito ok, estava no meu cotidiano. Mas, e aí assim, eu sempre escutei isso, e aquilo, quando eu escutava, não me causava muita estranheza. Sim. E até porque, quando você estuda, você acaba lendo inglês, escutando música, Sim, podcast sim. e tal. Então, essas palavras já eram ok, assim. Eu não causava uma estranheza. Mas eu sei que eu sou exceção. Então, até conectando com o que você me perguntou lá, da questão de como o inglês na captação, eu acho que na captação seria o que eu falei. Mas, assim, no dia a dia, numa empresa, cada vez mais com a globalização e no mercado onde eu trabalho, essas palavras elas são quase que normais, assim, Tá no seu dia a dia. no meu dia a dia. é o jargão. Eu lembro quando eu comecei... São jargões porque da eu tô- área. Sim. porque eu tô falando assim, aquilo eu não me causava estranheza, mas porque eu sou meio que um privilegiado. Eu acho que a maioria das pessoas vai entrar no mercado, né, de trabalho e aquilo vai causar uma estranheza. Então, se conseguir chegar já preparado, com inglês, com curso... Isso ajuda muito. Que vai te preparar. Faz aí a chamada. Momento merchan, né? Deixa. Eu acho que isso ajuda muito, porque lá atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, eu comecei trabalhando num fundo de venture capital. E lá, o fundo de venture capital ele era muito assim, vamos copiar os americanos, né? E aí no fundo venture capital tinha muito essas palavras. Anthony, muito obrigado por participar. Excelente. Valeu mesmo. Bruno, meu colega host hoje. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela audiência aí. Muito obrigado ao Anthony. Obrigado a vocês. Obrigado. isso. Obrigado, Brazos, aí pelo convite. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí. Com pro certeza. podcast de vocês, Excelente. com um pouquinho da minha história, pouco que eu sei aí, vivência aí de trabalho, de vida, e também ter conversado aí com vocês e apresentado a Exceed também. Quem quiser saber mais sobre a Exceed, só pesquisar a gente. Saindo daqui, eu vou abrir minha conta no Exceed agora. Investir em algumas startups. Excelente. Show de bola. Conta com a É isso, gente. pessoal. Bem-vindos ao Brasas. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. obrigado, Valeu. gente.